Bem-vindos ao Casos de Sangue. Hoje eu venho contar para vocês um caso horripilante. O caso de Gabriela Alcaíno. A rejeição de uma adolescente leva à tragédia. Adolescentes às vezes podem demonstrar agressividade e violência psicológica contra seus colegas, um comportamento que é desaprovado como parte do crescimento de um ser humano, com esperanças de que eles evitem tais ações para não prejudicar a si mesmos e a outros. No entanto, às vezes subestimamos a gravidade de tais ações, já que um adolescente violento pode representar uma séria ameaça ao seu entorno. Além disso, essa idade instável muitas vezes coincide com os primeiros amores, e quando esses sentimentos não são correspondidos, podem levar a tragédias. Foi o caso de Gabriela Alcaíno, uma estudante cuja história chocou não apenas o Chile, onde a tragédia ocorreu, mas toda a América Latina, levando à promulgação da Lei Gabriela. A garota teve um fim trágico nas mãos de seu namorado, um colega adolescente. Ela havia terminado com ele devido ao seu temperamento e comportamento controlador. O rapaz não aceitou bem, resolvendo o assunto da maneira mais drástica. Ele agrediu e tirou a vida da garota, a quem recentemente havia confessado seu amor. Ele também tirou a vida da mãe da garota, que se tornou uma testemunha acidental. Familiares e amigos da vítima posteriormente afirmaram que a tragédia poderia ter sido evitada, já que o suspeito vinha perseguindo e assediando sua vítima. Ele invadiu sua casa, a perseguiu em vários lugares e ameaçou tirar sua vida se ela não voltasse. Dezenas de testemunhas ouviram essas ameaças, mas ninguém imaginou que ele as cumpriria. Quem era Gabriela Alcaíno? Gabriela Alcaíno Donosa nasceu em 17 de maio de 2001 na capital do Chile, em Santiago. Ela era filha única de Federico Alcaíno e Carolina Donosa Campos e a primeira neta de uma grande família amorosa. Seu tio paterno, Rodrigo, tornou-se seu padrinho e a adorava, assim como seu avô Carlos, que a via como o centro de seu universo. Gabriela cresceu cercada de amor e cuidados. Sua família não era rica, mas pertencia à classe média, fazendo tudo o que podiam para proporcionar a Gabriela uma boa vida, uma educação sólida e uma boa criação. Quando ela tinha apenas 5 anos, seus pais decidiram se divorciar. Gabriela morava com sua mãe, que não se casou novamente e se dedicou a criar sua única filha. Seu pai logo se casou novamente, e Gabriela ganhou 2 meio-irmãos mais novos. Apesar de sua nova família, Federico continuou apoiando financeiramente sua ex-esposa e filha, e permaneceu envolvido na vida e na criação de Gabriela. Gabriela era uma criança gentil, aberta e amigável. Era um pouco tímida e modesta, mas isso não a impedia de fazer amigos e se dar bem com seus colegas. Ela tinha uma aparência angelical, que provocava admiração e encanto em todos que a conheciam. Gabriela se destacava na escola, amava música e dança, e também era boa em desenho. Seus pais fizeram o melhor para nutrir seus talentos. Ela adorava seus irmãos mais novos, passando fins de semana e feriados na casa do pai, que ficava próxima. Sua infância, em geral, poderia ser descrita como um tempo feliz e despreocupado, cercada por membros amorosos da família. Primeiro amor. Aos 15 anos, Gabriela, como a maioria de seus colegas, se apaixonou pela primeira vez. O nome do rapaz era Fabian Cáceres Aravena, um colega de escola apenas 1 ano mais velho. Seu relacionamento romântico era inicialmente inocente. Eles andavam de mãos dadas, comiam sorvete em cafés, trocavam beijos e aparentavam ser um casal feliz. Fabian vinha de uma família respeitável e intelectual. Seus pais eram bem vistos na comunidade e procuravam proporcionar-lhe uma educação sólida e criá-lo para ser uma boa pessoa. No entanto, o próprio Fabian era considerado retraído e reservado, falando com os outros relutantemente, evitando o contato visual direto e sempre desviando o olhar. Dada sua natureza não confrontadora, muitos presumiam que ele era tímido ou tinha timidez adolescente, mas é mais provável que ele sofresse de ansiedade social. Gabriela até apresentou Fabian a seu pai, que aprovou sua escolha, achando o jovem calmo, confiável e racional. Ele teve uma conversa séria com o rapaz, pedindo-lhe que cuidasse de sua filha, e Fabian prometeu não machucá-la nem deixar que outros a machucassem. Inicialmente, o relacionamento deles era harmonioso, com Fabian genuinamente tentando ser atencioso e carinhoso.
No entanto, essa harmonia não durou muito. Após alguns meses, seu lado controlador e cruel emergiu. O jovem buscava controlar todos os aspectos da vida de Gabriela, exibindo ciúmes, decidindo com quem ela deveria ou não se associar. Ele verificava seu telefone, exigia respostas imediatas às suas ligações e mensagens a qualquer hora, e quando isso não acontecia, fazia birras. Um jovem tirano e atormentador. Nos primeiros 6 meses do relacionamento, Gabriela tentou não dar muita importância aos acessos de raiva e ciúmes de seu namorado. Ela estava loucamente apaixonada. Tentava cumprir todas as suas exigências e ingenuamente acreditava que as coisas logo mudariam, e seu amado voltaria a ser o mesmo garoto doce e carinhoso que recentemente havia conquistado seu coração. No entanto, Fabian só ficava mais irritável, volátil e agressivo. Ele começou a desgastar Gabriela emocionalmente, mas com o tempo não se limitou ao abuso verbal. Ele podia dar tapas nela, puxar seu cabelo ou suas mãos. Na maioria dos casos, essas ações não deixavam marcas visíveis, mas às vezes os amigos começaram a notar hematomas em seus pulsos e ombros, os lugares onde Fabian a tinha agarrado com força e sacudido violentamente. Alcaino tentava não reclamar ou contar a ninguém sobre o que estava acontecendo, mas seus amigos e familiares começaram a notar seu estado deprimido e seus olhos perpetuamente molhados de lágrimas. Ela não era mais a garota sorridente, aberta e sociável que costumava ser, gradualmente se distanciando dos amigos, evitando contato com aqueles que Fabian a proibia de falar. Repetidamente, Gabriela tentou conversar com seu amado, mas sem sucesso. Ela também terminou o relacionamento várias vezes, apenas para voltar sob a pressão de Fabian. Isso continuou por mais de 1 ano. Término, perseguição e ameaças. No outono de 2017, Fabian se viu em apuros por atacar um colega de classe. Embora o incidente não tenha ocorrido na escola, não ficou claro o que aconteceu. Ele foi acusado de maus tratos e agressão, enfrentando possível prisão, mas o caso foi resolvido fora do tribunal. Fabian ainda foi expulso e teve que concluir sua educação através de ensino domiciliar. Após este incidente, Gabriela decidiu terminar as coisas com Fabian de uma vez por todas. No entanto, ele não ficou satisfeito. No início, ele se desculpou, prometeu mudar e pediu que ela voltasse. Mas após sua recusa, ele começou a persegui-la, chantageá-la e ameaçá-la se ela não retomasse o relacionamento. Fabian ficava à espreita ao redor da escola ou da casa de Gabriela, chegando a tentar escalar até seu quarto pela janela. Ele a ligava dezenas de vezes de números diferentes, enviava textos, mensagens de voz e mensagens nas redes sociais, assediando Gabriela. Suas mensagens variavam de desculpas chorosas a ameaças, mas Gabriela permaneceu resoluta em terminar o relacionamento. Às vezes, Fabian desaparecia por 1 semana ou mais, dando a Gabriela a esperança de que ele tivesse seguido em frente, mas ele reaparecia, aterrorizando-a e se recusando a deixá-la em paz. Ele a seguia para todo lugar como uma sombra e podia aparecer nos lugares mais inesperados, gritando e causando uma cena. Gabriela ficou com medo de ficar sozinha, sempre indo a lugares com amigos ou familiares. Depois da escola, ela ia para o trabalho de sua mãe, e elas voltavam para casa juntas. Quando precisava viajar, ela pedia ao pai ou ao tio para acompanhá-la. Isso continuou por vários meses e Gabriela estava exausta, embora tentasse não reclamar. O início de uma série de eventos trágicos. No início de 2018, uma terrível tragédia atingiu a família Alcaino quando um ladrão invadiu a casa da segunda esposa de Federico e tirou sua vida. As crianças estavam na escola e Federico estava no trabalho, deixando-a sozinha. O perpetrador, um vizinho anteriormente condenado, foi pego imediatamente. Gabriela e sua mãe fizeram tudo o que puderam para apoiar o enlutado Federico e ajudá-lo com as crianças. Esta tragédia temporariamente distraiu Gabriela dos pensamentos sobre Fabian, que desapareceu durante este período. Gabriela também se concentrou em se preparar para os exames de vestibular, sonhando em se tornar estudante de uma das universidades mais prestigiadas de Santiago, com aspirações de estudar jornalismo ou publicidade. No entanto, a tragédia foi apenas a primeira de uma série de eventos de partir o coração para a família Alcaino. Em maio de 2018, Fabian reapareceu, começando a perseguir Gabriela obsessivamente. Ela se sentia insegura em todos os lugares, já que seu ex-namorado podia escalar a cerca de sua casa ou aparecer perto dela no supermercado ou shopping.
No início de junho, Gabriela enviou às suas duas amigas mais próximas capturas de tela de suas mensagens com Fabian, junto com algumas mensagens de voz onde ele a ameaçava, exigindo que ela retomasse o relacionamento. Gabriela admitiu que temia por si mesma e por seus entes queridos. No entanto, ela não contou à sua família sobre a perseguição e as ameaças para evitar preocupá-los. A última celebração familiar. Em 10 de junho de 2018, a família Alcaíno se reuniu na casa do avô Carlos para comemorar seu 80º aniversário. Tristemente, este alegre evento familiar acabou sendo o último dia de vida para Gabriela e sua mãe Carolina. A noite parecia feliz e sem incidentes. A casa estava cheia de risos e música, e a grande família desfrutava de uma farta refeição juntos, celebrando o aniversário de Carlos e desejando-lhe boa saúde e muitos anos mais. Gabriela brincava com seus irmãos mais novos e os filhos de seu tio Rodrigo, embora parecesse um pouco perturbada e distante. Seu tio decidiu conversar com ela, perguntando se estava tudo bem e se algo a estava incomodando. Gabriela apenas deu um sorriso triste, deu de ombros e disse que estava nervosa, sem especificar o porquê. O tio optou por não pressionar, pensando que ela compartilharia quando estivesse pronta, mas mais tarde se arrependeu profundamente desta decisão. Após a festa, Federico levou sua ex-esposa e filha para casa. Ele beijou Gabriela na testa, disse que a amava e garantiu que ela poderia contar com seu apoio em qualquer situação. Então, ele voltou para casa com seus filhos mais novos. Esta foi a última vez que ele viu sua filha mais velha e sua primeira esposa vivas. Um crime brutal. Por volta das 4 horas da manhã de 11 de junho, Fabian, armado com uma faca de caça, escalou a cerca da casa de sua ex-namorada. Ele pretendia entrar no quarto de Gabriela pela janela e atacá-la, mas de repente as luzes se acenderam. A porta dos fundos se abriu ligeiramente e Carolina apareceu. Ela não conseguia dormir e veio verificar o barulho. Fabian se lançou sobre a infeliz mulher, empurrou-a de volta para dentro e começou a esfaqueá-la furiosamente. No total, ele a esfaqueou 36 vezes, com a maioria dos ferimentos atingindo seu peito, pescoço e cabeça, não lhe dando chance de sobreviver. Carolina conseguiu apenas alguns gritos, fazendo com que o barulho acordasse Gabriela, que correu escada abaixo para descobrir o que estava acontecendo. Ao descer, ela viu um Fabian ensanguentado e enfurecido, que a agarrou e arrastou para baixo. Gabriela segurava seu telefone desesperadamente, tentando ligar para os serviços de emergência, mas não conseguiu. Fabian agrediu sua ex-namorada, então a esfaqueou com força no peito, perfurando seu coração. O único golpe encerrou sua vida. Ele então moveu-a para a cozinha, onde o corpo sem vida de Carolina estava. Ele tentou apagar seus rastros, limpando impressões digitais e pegadas sangrentas. Depois, se lavou e tentou limpar a arma do crime no banheiro e saiu silenciosamente por volta das 5:30 da manhã, deixando a casa despercebido pelos vizinhos. Nos dias seguintes, ele agiu como se nada tivesse acontecido. A descoberta sombria e o primeiro suspeito. Os colegas começaram a se preocupar quando Carolina faltou ao trabalho por 2 dias e não atendeu às ligações telefônicas. Ela era responsável e não desapareceria sem motivo. Seu chefe entrou em contato com Federico para saber o que havia acontecido. Federico ficou chocado e tentou ligar para Carolina, mas seu telefone não atendia, e o de Gabriela estava desligado. Ele ligou para seu irmão Rodrigo, que não tinha visto nem falado com Gabriela ou Carolina desde que se despediram após o aniversário de Carlos. Federico então saiu do trabalho e foi para a casa de Carolina. A casa parecia vazia, mas o carro delas estava na garagem. Federico circulou a casa 2 vezes, batendo nas portas e olhando pelas janelas, mas hesitou em entrar, mesmo tendo uma chave reserva. Ele chamou a polícia pedindo que verificassem a casa. Os oficiais, ao saberem que ele tinha uma chave, questionaram por que ele não a havia usado, mas Federico expressou medo do que poderia encontrar dentro. Às 11 horas da manhã, ele abriu a porta e entrou com os policiais. Eles viram 2 corpos sem vida em poças de sangue no chão da cozinha. Carolina e Gabriela estavam mortas há mais de um dia, mas Federico, dominado pelo pesar, gritou por uma ambulância, exigindo que alguém as salvasse. Eles acalmaram Federico, mas seu comportamento despertou suspeitas e ele foi levado para fora, para um carro de polícia, para interrogatório. Quando ele tentou sair do carro e encontrou a porta trancada, exigiu uma explicação, percebendo que agora era o principal suspeito em um duplo homicídio. Federico estava arrasado. Federico não conseguia entender como ele poderia ser suspeito de tirar a vida de sua própria filha.
Rodrigo logo chegou e também ficou chocado quando soube que seu irmão não seria liberado. Em seguida, amigos dos falecidos foram questionados, revelando que Gabriela havia sido perseguida por seu ex-namorado. Eles forneceram capturas de tela de suas mensagens e gravações de voz com ameaças. Federico se lembrou do pretendente obsessivo de sua filha, com quem ela havia tentado terminar sem sucesso. Ele nunca imaginou que o garoto aparentemente agradável que Gabriela lhe apresentara pudesse cometer um crime tão hediondo. A polícia foi à casa de Fabian Cáceres para investigar após o duplo homicídio. O jovem levava uma vida normal, interagindo com família e amigos, visitando lugares familiares e até postando uma foto nas redes sociais tocando violão em uma festa. Quando preso sob suspeita de assassinato, Fabian fingiu surpresa e pesar, alegando que amava Gabriela e nunca a machucaria. Fabian havia se livrado da arma do crime e descartado algumas roupas manchadas de sangue. Mas seus sapatos ainda tinham pequenas gotas de sangue e impressões de suas solas foram encontradas na cena do crime. Além disso, 4 colegas de classe de Gabriela testemunharam que haviam ouvido Fabian ameaçá-la, gritando que seria mais fácil tirar sua vida do que deixá-la ir. Sob pressão das evidências e testemunhos, Fabian confessou o crime, mas tentou se retratar como um amante de coração partido. Ele alegou que não tinha intenção de machucar Gabriela, apenas queria conversar com ela. Mas as coisas escalaram e ele lidou com a mãe dela como uma testemunha indesejada. No entanto, ele não conseguiu explicar por que levou uma faca de caça se apenas desejava conversar. Ele receberá a sentença mínima? Após a autópsia e os testes necessários, os corpos das vítimas foram devolvidos à família para o funeral. Centenas se reuniram no funeral para homenagear os falecidos e oferecer condolências aos seus entes queridos. Gabriela foi enterrada com o vestido branco que ela sonhava usar, mas nunca teve a chance. Carolina foi sepultada em um caixão fechado, pois seu rosto havia sido mutilado a ponto de não ser possível reconhecê-la. A família de Fabian contratou um advogado habilidoso que elaborou uma defesa forte e prometeu uma sentença mínima para seu cliente. Durante as audiências preliminares, ele enfatizou a juventude de Fabian e seu histórico limpo, argumentando que o ataque a seu colega de classe havia sido resolvido fora do tribunal. Os parentes das vítimas pressionaram por uma acusação de feminicídio, mas foi negada pela promotoria, pois a lei do Chile só a aplicava em casos onde a vítima e o perpetrador eram casados ou viviam juntos. Como os adolescentes não estavam em um relacionamento estável no momento do crime, o caso não foi classificado como feminicídio durante a investigação. Além disso, o advogado argumentou que Fabian agiu impulsivamente e em estado de angústia. Consequentemente, ele enfrentava uma potencial sentença de 15 anos por duplo homicídio e agressão. A família Alcaíno, compreensivelmente, exigiu uma punição mais severa para ele. Após as audiências iniciais, o juiz concedeu à promotoria e à defesa 6 meses para reunir evidências. O advogado de Fabian solicitou sua libertação enquanto o julgamento transcorria, mas o juiz negou isso, mantendo Fabian sob custódia. A Lei Gabriela. O pai de Gabriela ficou indignado. Em um curto período, ele havia perdido 3 mulheres próximas a ele, todas por mortes violentas. Agora, a pessoa responsável pelas mortes de sua ex-esposa e filha poderia se safar com uma sentença mínima. O advogado tentou transferir a culpa para as vítimas, e as autoridades pareciam prontas para aceitar isso. Então, o pai e o tio de Gabriela, junto com organizações de direitos das mulheres, desenvolveram uma proposta para a Lei Gabriela, que ampliaria a definição de feminicídio para incluir relacionamentos românticos, mesmo que o perpetrador e a vítima não fossem casados ou morassem juntos. Eles logo foram acompanhados pelo Escritório Nacional para Mulheres e Igualdade de Gênero, que defendeu ativamente a lei. O projeto de lei enfrentou oposição, pois as emendas propostas significariam que perpetradores já cumprindo pena por crimes semelhantes poderiam enfrentar novas acusações e perder a elegibilidade para libertação antecipada. No entanto, organizações feministas em todo o país apoiaram a família Alcaíno, organizando marchas e manifestações a favor da Lei Gabriela. No final de agosto de 2019, 1 ano e 3 meses após os trágicos assassinatos, as emendas à lei do feminicídio foram apresentadas no mais alto nível legislativo. A Lei Gabriela incluía 15 emendas eventualmente aprovadas pelo Congresso. Agora, na República do Chile, o feminicídio inclui qualquer violência, lesão ou assassinato de uma mulher devido ao ódio baseado em gênero.
independentemente da relação entre vítima e perpetrador. Além disso, se a vítima for menor de idade ou tiver problemas de saúde, essas são consideradas circunstâncias agravantes. Julgamento e sentença justa. O julgamento de Fabian Cáceres Aravena ocorreu em abril de 2022, 4 anos após ele atacar sua ex-namorada e sua mãe. Após a adoção da Lei Gabriela, a defesa ficou impotente. Fabian foi acusado de feminicídio sob circunstâncias agravantes devido a uma vítima ser menor de idade, bem como duplo homicídio e agressão. Em 20 de abril, Fabian foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Após o veredito, Federico e Rodrigo se dirigiram ao tribunal, agradecendo aos juízes por sua decisão justa. Eles reconheceram que nenhuma sentença poderia trazer de volta sua filha e sobrinha, mas que uma sentença de prisão perpétua para o perpetrador protegeria outras mulheres do mesmo destino que Carolina e Gabriela tragicamente tiveram. Mas e vocês? O que pensam sobre o caso? Deixem seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho para serem notificados das próximas histórias que estão por vir. Obrigado por assistir e até a próxima.